Vamos continuar remando contra a maré da irracionalidade do ateísmo. Nós somos desafiados em nossos dias a remar contra esta maré, que ataca a existência de Deus, Criador, a existência do Filho, Jesus Cristo, que ataca a morte e a ressurreição de Cristo. Como crianças birrentas, eles se opõem às verdades do cristianismo, exigindo que nós, cristãos, provemos a existência de Deus, de forma palpável e científica, quando eles mesmos não conseguem provar a não existência de Deus, e nem de suas teorias criacionistas. E é por isso que se chamam teorias, não passam de suposições a respeito da criação. Contudo, Deus deixou rastros na história humana de sua existência. Mas eles preferem ignorá-las, eles preferem negá-las, ao invés de se permitirem serem confrontados por elas. Como crianças birrentas, abraçam a irracionalidade, julgando-se sábios, mas não percebem que não passam de tolos, pois o princípio da sabedoria é temer a Deus. Acredito que uma das maiores provas da existência de Deus e de que Jesus era o Deus encarnado e que ressuscitou da morte, se encontra na transformação de vida de seus discípulos. Eu quero convidar você a ler comigo João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, porque os judeus tinham entregado Jesus aos romanos para ser crucificado, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. De fato, nós cristãos devemos continuar remando contra a maré da incredulidade no Cristo ressurreto. Pois a ressurreição de Cristo, ela é provada na transformação de seus primeiros discípulos. Homens que não conseguiram crer na ressurreição de Jesus Cristo, até que tiveram um encontro com o Cristo ressurreto. Homens que se encontravam cheios de medo, e se encontravam também desesperançados. Mas que a partir deste encontro, estes homens se dispuseram a pregar o que viram e ouviram de Jesus Cristo. Eles não só se dispuseram a pregar, mas morreram convictos de que assim como viram o Cristo ressurreto, nele também ressuscitariam no final dos tempos para a vida eterna. É impossível que estes primeiros discípulos não tenham visto o Cristo ressurreto. Assim, é igualmente impossível que eles estivessem todos sofrendo do mesmo delírio. Como também é impossível que todos estivessem dispostos a morrer pela mesma mentira. Portanto, não existe loucura na fé do Cristo ressurreto, mas existe loucura naqueles que não acreditam na existência de Deus e que tentam negar que Jesus é o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eu quero concluir esta mensagem com as palavras de Lee Strobel. Para continuar sendo ateu, eu precisaria acreditar que o nada gera tudo. A não-vida gera vida. A aleatoriedade gera o ajuste fino. O caos gera informação. A inconsciência gera a consciência. E a não-razão gera a razão. Eu simplesmente não tenho esse tanto de fé. Essas são palavras de Lee Strobel. É mais difícil crer que o nada gerou toda a forma de vida, que a não-vida gerou vida, do que crer que Deus criou toda a forma de vida. É mais difícil crer que a aleatoriedade gerou um ajuste fino na existência, do que crer que
Deus, em sua sabedoria, criou toda a forma de vida conectada uma com a outra. Como poderiam átomos e moléculas do nada virem a existir? E como poderiam átomos e moléculas se unirem para a formação de planetas perfeitos, de seres viventes perfeitos, de um sistema ecológico todo conectado, ajustado perfeitamente para o equilíbrio de todas as espécies de vida? É mais difícil crer que o caos gera informação, que se transforma em vida organizada, do que crer que Deus formou a vida e a organizou. Como poderia uma explosão organizar átomos e moléculas para que estas formassem vidas organizadas e complexas, como as nossas próprias vidas humanas? Eu te pergunto, você já viu alguma explosão produzir ordem? É mais difícil acreditar que a inconsciência gerou consciência, que a não razão gerou razão, do que acreditar que a sabedoria e a consciência da vida que temos provém do Deus Criador. Realmente, é mais difícil acreditar que uma ameba, após um longo período de anos, se transformou em um macaco. E que este macaco, após um longo período de anos, se transformou no homem que somos hoje. Se isto fosse verdade, não deveriam mais existir macacos, nem amebas, uma vez que estes evoluíram. A existência deles é a prova de que são espécies diferentes dos seres humanos. Portanto, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que um cristão. Que nós, a Igreja de Jesus Cristo, continuemos remando contra toda a maré de incredulidade, principalmente contra a maré da incredulidade no Cristo ressurreto. Remamos contra esta maré todas as vezes que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Fazemos isso todas as vezes que celebramos a Páscoa, como estamos fazendo neste domingo, e quando celebramos a ceia do Senhor. E assim o faremos, até que Ele venha e estabeleça seu reino para todo o sempre. Feliz Páscoa! E que o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, os abençoe, hoje e sempre. Amém.